é um fator. O Atlético deve superar o Cienciano com muita tranquilidade. Não foi o que aconteceu, mas de qualquer forma, acho que empatar fora de casa nessas condições não é um resultado para se lamentar. Pois é, o Atlético que jogou com Hulk, que jogou com Rony, que jogou com Scarpa, o Atlético do Júnior Alonso, o Atlético do Everton, enfim, do Everson, sempre confundo. O Everson é um time, praticamente time inteiro aí do Atlético Mineiro, levando esse primeiro jogo, esse primeiro confronto aí na Sul-Americana. A Vera, por sinal, o Fausto Vera também entrou e botou uma bola no travessão, né? E aí, Zupac, olhando já para os adversários do grupo, já tem gente na frente, né? Sim. Já venceu, já passou. O Atlético, que te parece? Olha para a Sul-Americana, o primeiro sinal do Atlético na Sul vamos levar esse negócio aqui a sério ou ainda está estudando? William, boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esportes. Assim, a primeira fase da Copa Sul-Americana, ela tem um ponto a favor, que é o fato de os grupos serem fracos, a maior parte deles fracos. O grupo do Galo é um grupo bastante fraco. E tem a parte mais complexa dela, de que é o fato de que só o primeiro colocado se classifica direto. Então, tem uma facilidade ali, mas tem uma armadilha, né, do outro lado. O Cuca tem dito, e o próprio Nicoletti falou isso no pré-jogo, que ele vê a Sul-Americana como a realidade mais factível para o Atlético erguer um troféu mais relevante do que o Campeonato Mineiro, mais até do que o Campeonato Brasileiro. É óbvio que ela é mais fácil que o Brasileiro, mas ela deveria ser tratada como prioridade em relação ao Brasileiro, sim ou não? Essa é outra discussão. Assim, pelo regulamento, pelos grupos, pela disposição dos grupos, se você empatar 2 jogos fora de casa, vencer os seus jogos em casa, beliscar uma vitória fora, você vai passar em primeiro. Então, para efeitos de classificação, esse empate não foi ruim. Mas pelo que foi o jogo, o Galo poderia ter voltado com a vitória. Foi um jogo, embora a escalação do Galo sugestionasse um jogo mais de controle, foi um jogo de pouco controle de parte a parte. Foi um jogo muito, muito aberto, muito solto, com muito espaço para jogar de lado a lado. E de novo me chamou a atenção a dificuldade do Galo de resolver o confronto. O Galo contra o Grêmio no final de semana finalizou 22 vezes para fazer um gol e perdeu o jogo. O Galo hoje finalizou 16 vezes para não fazer o gol. Nos últimos 2 jogos, o Galo finalizou 38 vezes para fazer um gol. Acho que esse é um ponto de atenção para o Cuca nesse curto prazo. Mas o Galo não jogou mal contra o Cienciano. Volta com um ponto que na somatória final deve ser o suficiente para o Galo garantir classificação. As finalizações estão acontecendo, Birner. O que está faltando? É pontaria mesmo? Passa pelo meio também? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçades, Zupac. André, uma honra tê-lo nesse tão tradicional debate com a gente depois de tanto tempo. Boa noite aos fãs e aos fãs do esporte. Acho que falta pontaria. Acho que para o começo de trabalho do Cuca, sei que a gente ainda pode considerar começo, né, em abril, o time está bem estruturado, o time sabe jogar. Eu acho que foi bem melhor que o Grêmio no final de semana. Merecia ganhar o jogo pelo que criou. E eu não acho que, se continuar criando assim, concedendo o número de chances que vem concedendo, vai ter resultados ruins como esses das 2 partidas. Na altitude, eu acho que o empate é negociável, muito na linha do que vocês disseram, porque o Atlético é muito favorito no grupo, o Caracas não é uma equipe que assusta e o Atlético precisa, obviamente, ganhar os seus jogos fora de casa. Imagina que o Caracas, de repente, consegue uma vitória quando for atuar fora de casa contra o Cienciano, e aí o Atlético precisa reverter isso contra o próprio Caracas, mas eu acho que ainda há muita diferença de elencos. Olha os jogadores que entraram no Atlético hoje, que ainda tinha um Bernardo no banco que não jogou. Você vê que é um elenco muito bem montado. Sobre a pontaria, eu acho que também tem a ver com o momento dos jogadores. O Hulk, obviamente, vai ser titular durante o ano, mas eu não sei se o Rony vai ser ou não. Eu gosto muito do Rony, mas de repente o Júnior Santos vira o titular. Ou seja, tem opções, jogadores de muita força, muita velocidade. Os 2 em plenas condições, você escalaria quem? Todos em plena forma, eu escalo Rony e Hulk. Tá. Se eu for olhar o ano passado... Mas Coelho ou Júnior Santos? Oi? Com o Coelho ou com o Júnior Santos? Depende do tipo de jogo. Se eu quiser um jogo mais agudo, de mais força, chegada, Júnior Santos. Se eu quiser um jogo de mais construção, jogo com o Coelho e com o Scarpa abertos. Eles vêm por dentro, os laterais passam pelos lados. Cuca gosta de fazer isso, é um jogo muito usual do treinador. Então, vejo o Atlético com um time muito bem montado. Só acho que o Atlético pode olhar o Campeonato Brasileiro não como o principal favorito, mas com mais carinho do que parece que o treinador, no discurso, falou. Tem que ver se internamente o discurso é igual ao que foi falado para nós. Que olhar as Copas para o Atlético tem custado caro.
porque ele não tem conseguido o título nas Copas. E a Sul-Americana tem sido mais imprevisível do que a Libertadores. Exatamente, porque na hora que afunila, ainda tem os terceiros colocados da Libertadores que vão chegar lá na frente. E a gente tem acontecido alguns confrontos de quartas, de semifinais e tal em Sul-Americana, até mesmo de oitavas, meio que inesperados e confrontos pesados. Você olha os começos da Libertadores e nos últimos anos, muito raramente a gente não vê chegarem nas fases finais e na decisão equipes que tinham pelo menos uma chance razoável. Na Sul-Americana, a gente tem visto mais surpresas. E o Galo, por apostar tudo nas Copas do ano passado, acabou não conseguindo estar na Libertadores. O finalista da Libertadores da Copa do Brasil do ano passado... Quase foi rebaixado. Ele, na última rodada, teve chances reais, inclusive durante o jogo contra o Paranaense. Uma grande loucura isso. De ser rebaixado, uma grande loucura. Calçado, já vou passar a bola para você antes do Hulk. Bora. Pode ser? Vamos lá. Difícil, né? Até porque a gente não está acostumado. Principalmente os primeiros 15, 20 minutos ali. Até adaptar, quando a gente faz alguma ação ali, para recuperar o ar é mais difícil, queda muito tempo. Então até adaptar isso. Mas fora isso, nós sabíamos da dificuldade, queríamos a vitória, infelizmente não conseguimos. Jogo difícil, além da altitude, uma viagem muito cansativa que a gente pegou. A gente saiu do Rio Grande do Sul, do hotel, saímos, era 9 e pouca da manhã, chegamos aqui, já era 11 horas, horário local, 1 hora da noite no Brasil, então 14, 15 horas viajando é muito difícil. Mas assim, o mais importante é que a gente lutou até o final, enfrentando essas dificuldades aí. Agora é voltar para casa e já pensar no São Paulo, no Brasileiro. E esse é um título que o Atlético vai em busca, né? Bateu na trave na Libertadores do ano passado, você é o maior artilheiro do Atlético na história da Libertadores e pode conquistar mais um feito aí, esse título internacional. É o que você quer. É claro que quando a gente entra em qualquer competição, sempre é pensando grande, pensando em ganhar, pensando em conquistar títulos. E primeiro ano que a gente vai disputar a Sul-Americana junto com o Atlético aqui, né? Então vai ser um sonho ganhar esse título, né? Desculpa. Só 2 jogadores do nosso elenco que tem a Sul-Americana, acho que é o Rony e não lembro qual é o outro, agora não me recordo. Alan Franco. Então todo mundo está com esse gostinho, com essa vontade de realizar esse sonho de ganhar também. Começamos já num ambiente bem complicado, mas agora é bom para já voltar, retornar as forças aí. Temos dias para descansar agora. Já enfrentar o São Paulo e voltar na Sul-Americana, pensar em fazer os pontos positivos em casa. Valeu. Sim, foi bom a gente ter chegado um dia antes, porque a gente conseguiu se adaptar no treinamento de ontem, treinador de goleiro, todo mundo pôde ajudar. Então a gente conseguiu pegar a velocidade da bola e no jogo a gente conseguiu até bloquear bem as finalizações deles. Eles tiveram algumas finalizações, a mais perigosa foi agora no final do jogo, onde estava um jogo mais aberto, mas no frigir dos ovos a gente mereceu a vitória, finalizamos mais, se não me engano 2 bolas na trave, mas infelizmente não veio o resultado positivo, mas não é de se lamentar um ponto aqui não, pelo que a gente jogou e com certeza vai ser valioso lá no final da primeira fase. E é um título que o Atlético vai com sangue nos olhos. Sim, é um título que a gente vai em buscar, vai em busca desse título, a gente sabe que outras equipes brasileiras às vezes acabam só valorizando a Sul-Americana quando chega na final, não, nosso objetivo é sim chegar na final, buscar esse título para cada vez mais a gente colocar nosso nome na história do clube. Cara, a gente sabe que jogar na altitude é muito difícil, né? Às vezes a gente acaba perdendo um pouquinho de fôlego, mas a nossa equipe soube lidar bem com isso. Eu acredito que nós fizemos um bom jogo, né? Tivemos a paciência e a tranquilidade para propor nosso ritmo de jogo. Eu acredito que o time está de parabéns, né? A gente queria os 3 pontos, mas infelizmente não veio. Um ponto lá na frente vai ser muito importante para a gente. É seguir descansar agora. Temos uma viagem muito longa aí pela frente, é descansar, que domingo a gente tem outro jogo aí. Tem muito jogador que tem história na Libertadores, o Hulk lembrou aqui, só o Rony e o Alan Franco têm o título da Copa Sul-Americana, então é um título que vocês vão atrás, vão em busca, está iniciando uma trajetória agora, mas é com sangue nos olhos até o final. Com certeza, eu estava falando para os Carpinha, cara, tudo tem um propósito, né? Para eu estar aqui, graças a Deus eu já tenho a Sul-Americana e pretendo ser bicampeão sul-americano, então é com esse pensamento, é com esse foco que nós vamos conseguir nosso objetivo. O discurso está bem afinado quanto a foco na Sul-Americana, né? Quanto a querer o título da Sul-Americana, quanto a levar a sério a Sul-Americana desde o começo e tal. Agora, o Everson falou uma coisa interessante, porque o Zupac destacava aqui a questão das chances criadas pelo Atlético Mineiro, lembrando até do jogo contra o Grêmio, né? O número de chances criadas, o número de chutes a gol nessas 2 partidas. Porém, o Everson chama atenção para algo, assim, o Atlético também ofereceu
boas possibilidades para o adversário que, por deficiência técnica, não soube aproveitar também, né, Calçado? Olá, William, companheiros, boa noite para você que nos assiste. Eu tenho muita dificuldade, quando você está falando de altitude, de você analisar profundamente questões técnicas do jogo e não perceber que a altitude pode influenciá-las. Fora a logística também, né? Essas 14 para ir, são 14 para ir, 14 para voltar. É mais de 24 horas, supera um dia essa brincadeira. Isso significa que recuperação e treino não vai existir. Mas isso vale para todo mundo, infelizmente é assim. O que eu vejo é, você debateu num dia de 3.400 metros um jogo, se o Galo fez tal movimento correto, se o Atlético poderia ter sido melhor. Quando o Hulk disse que... E o Hulk é uma máquina, né? Sim. O Hulk é uma máquina. Tem uma hora que ele deu um pique ali. Ele é uma máquina, com a idade que ele tem, já passou dos 30 faz tempo, está a caminho dos 38. 40. Ele tem um cuidado com o físico que, sem o físico, ele não existe, porque ele é uma combinação do futebol que ele tem com o físico. É um negócio maravilhoso, assim, o que ele foi capaz de fazer com aquilo que a natureza, Deus lhe deu. Então, esse cara, a recuperação, quando ele fala isso, claro que no movimento para trás, você não está correndo com a mesma velocidade. Então, assim, julgar com precisão como é que foi o time, eu acho que o Galo não está pronto ainda para a temporada. Quem é que está? Né? Quem é que está pronto? Sim, Tinindo. Flamengo, com o Felipe Luiz está mais próximo, mas é só um. O Botafogo não está, o Palmeiras não está, o Inter, quem sabe. Então, assim, a gente está muito longe. Eu acho que o Galo fez um jogo que ele não queria ser conduzido pelo Cienciano. O Cienciano não pode conduzir. A outra coisa é você controlar o jogo, aí já é mais difícil. Mas se o adversário te conduzir, aí você vai para as cordas, porque ele impõe a velocidade dele, o jogo dele. E assim, o Cienciano chutou 10 vezes. Ele acertou o travessão, mas não acertou o gol. O Everson. O Galo acertou 5 vezes das 16. Então, acho que o Atlético provou que é um time melhor, mas que as condições não permitiram a vitória. Poderia ter vencido essa bola no travessão. O Galo teve condição. Mas, assim, os chutes foram bem descalibrados, né? Sim, em altitude, cara, acontece um monte de coisa que a gente não vê às vezes. Você julgar a distância, alguns jogadores nitidamente demonstram que não tem condição de acompanhar o ritmo do jogo. O próprio Hulk, eu me lembro que eu olhei para o relógio essa hora, acho que era um escanteio. Minuto 37 do primeiro tempo. O Hulk começa a puxar, a câmera flagra o Hulk puxando o ar e o ar não vinha. Não vinha. Isso minuto 37. Acho que dentro desse contexto, a gente está muito mais acostumado, assim, para além dos erros de finalização e tal, a gente está acostumado a ver times sucumbirem fisicamente a cenários como esse. E fisicamente o Galo não sucumbiu. O jogo ele foi quase que no mesmo ritmo o jogo inteiro. Isso é um ponto positivo. E o fato de não ser visível não significa que eles não tenham sofrido e diminuído sua capacidade para interagir. O que eu acho legal observar é o seguinte: a gente está falando de primeira fase, de classificação, hoje, 1º de abril. Em menos de 2 meses, no finalzinho de maio, nós terminamos com a primeira fase de grupos de Libertadores e Sul-Americana. Em 60 dias, haverá um outro ano no futebol brasileiro, porque vai parar para o Mundial, aí vai abrir janela de contratações, jogadores que poderão sair, jogadores que poderão chegar, e muito disso motivado pelo que vai acontecer nesta etapa de classificados ou não em Libertadores e Sul-Americana. Bom, galera, o Atlético conseguiu um pontinho importante aí, né, galera? Vai, com toda certeza, está ajudando o Galo, tanto em próximos jogos, como saiu com um ponto de uma altitude, né? Jogo aparentemente fácil, mas Sul-Americana é Sul-Americana, Libertadores é Libertadores. Essas competições, cara, não tem como vacilar. Se você der bobeira, já era. Não pode dar bobeira, não pode dar sorte no azar. O Galo fez o papel que tem que ser feito, né, pessoal? Você vai fora de casa, busca um ponto e vence em casa. Falta agora o Atlético vencer os seus jogos em casa, tanto contra esses... Esqueço o nome do time, eu falo Cianorte, mas Sansaciano, sei lá o que.
aqui, ó, Cienciano, né? Hoje mais cedo eu falei Cianorte. Cienciano, né? É um time que eu nunca vi na vida, mas não deixa de ser um time que na altitude vai conseguir enfrentar aí os times brasileiros. Agora, se eles estão achando que eles vão vir aqui no Brasil e vai segurar o Atlético, aí eles vão cair do cavalo, né? Se em casa, diante da altitude, eles não conseguiram barrar o Atlético, não conseguiram vencer, não conseguiram fazer nada, na verdade, aqui no Brasil a história vai ser completamente diferente, né? Vai ser, eu acho que, se brincar aí, uma goleada do Atlético se a bola entrar, né? Isso é o que está faltando. Lá eles